Pouco se fala sobre um dos maiores genocídios da história moderna. Entre 1885 e 1908, milhões de africanos foram assassinados, torturados, mutilados e escravizados. Tudo isso sob o comando de um único homem, Leopoldo II, rei da Bélgica. Este não é apenas um capítulo obscuro do colonialismo europeu, é um abismo moral. Neste vídeo, você vai conhecer o verdadeiro inferno que Leopoldo criou no coração da África. Um império pessoal construído sobre mentiras, sustentado por violência e coberto por silêncio. Esta é a história do Estado Livre do Congo, onde a liberdade era só uma palavra e a morte uma rotina. Leopoldo II não herdou um império, ele o construiu. Obcecado por prestígio e riqueza, o rei da pequena Bélgica queria um lugar entre as potências europeias. Mas o parlamento belga se recusava a financiar aventuras coloniais. Então, ele decidiu agir por conta própria. Disfarçado de humanitário e filantropo, Leopoldo criou sociedades científicas e missões de fachada. Em 1884, durante a Conferência de Berlim, convenceu as grandes potências de que sua presença na África Central serviria para civilizar os nativos, abolir a escravidão árabe e levar progresso ao continente. Tudo mentira. Em 1885, ele recebeu o controle pessoal de um território imenso, 76 vezes maior que a Bélgica, chamado Estado Livre do Congo. Um nome irônico para um lugar que estava prestes a se tornar um campo de extermínio silencioso. Assim que obteve o território, Leopoldo iniciou um regime de terror. Para enriquecer, ele focou na exploração de marfim e, principalmente, borracha, que havia se tornado um produto valioso na Revolução Industrial. Mas não havia liberdade no Estado Livre do Congo. Havia trabalho forçado, espancamentos e execuções. Os nativos eram obrigados a colher borracha nas florestas densas, sem ferramentas adequadas, sob ameaça de morte. Aqueles que não cumpriam as cotas, homens, mulheres ou até crianças, eram punidos com brutalidade. Soldados cortavam mãos, queimavam vilas inteiras, estupravam mulheres e sequestravam famílias como reféns. O pretexto era simples: produtividade. O método, monstruoso. Uma das práticas mais chocantes era o corte sistemático de mãos. Cada soldado do exército de Leopoldo recebia munição contada. Para provar que não desperdiçaram balas, precisavam apresentar a mão do inimigo morto. O resultado, milhares de mãos decepadas, apenas para satisfazer um sistema doentio de prestação de contas. Em muitas aldeias, a mão cortada virou moeda de troca, uma ferramenta de controle pelo terror. Para manter os homens no trabalho, suas esposas e filhos eram sequestrados. Se eles atrasassem, eram espancados. Se fugissem, suas famílias eram assassinadas. Era um ciclo infernal e impiedoso, comandado do palácio em Bruxelas. Durante os 23 anos do Estado Livre do Congo, estima-se que entre 10 e 15 milhões de africanos morreram. É difícil encontrar um número exato. Os registros foram destruídos, ocultados ou jamais feitos. Mas relatos de missionários, viajantes e até de oficiais belgas descrevem um cenário apocalíptico. Aldeias inteiras desapareciam, crianças órfãs vagavam pelas matas, os corpos se empilhavam nos rios. A morte não vinha só pelas balas, vinha pela fome, pela exaustão, por doenças deixadas pelos europeus e pela completa desumanização. Era uma política de extermínio velada, eficiente e lucrativa. Enquanto o povo congolês morria, Leopoldo II acumulava uma das maiores fortunas pessoais da Europa. A verdade, no entanto, começou a escapar. Missionários corajosos, como o inglês John Harris, começaram a denunciar os horrores que presenciavam. Um diplomata americano, George Washington Williams, foi um dos primeiros a usar o termo crimes contra a humanidade, ao descrever o que viu no Congo. Mas o principal ativista foi E.D. Morrell, um simples funcionário de porto britânico. Ao notar que navios belgas só levavam armas para o Congo e voltavam cheios de borracha, ele percebeu o esquema. Morrell fundou o Congo Reform Association, que mobilizou políticos, jornalistas e intelectuais contra Leopoldo. As denúncias se espalharam. A opinião pública internacional começou a pressionar o rei belga. Em 1908, após anos de escândalos, protestos e manchetes, Leopoldo foi forçado a ceder. O Estado Livre do Congo deixou de ser sua propriedade pessoal e passou para o controle oficial do governo belga. Mas isso não significou o fim do sofrimento. A colonização continuou, com outras formas de exploração e opressão. O sistema de terror foi desmantelado aos poucos, mas o trauma já estava feito. Quando Leopoldo morreu, em 1909, deixou uma fortuna bilionária e um legado de morte. Durante seu funeral, há relatos de que multidões em várias partes da Europa se recusaram a homenageá-lo. O, entre aspas, benfeitor da África, como se auto-intitulava, era na verdade um dos maiores assassinos da história moderna. Enquanto outras atrocidades ganharam o devido lugar na memória coletiva, o caso do Congo sob Leopoldo II ainda é pouco ensinado nas escolas e raramente aparece nos livros de história.